Olá, estamos aqui novamente para fazermos o estudo sobre estratégia de leitura no que diz respeito como identificar a ideia central de um texto. Então, nesta aula, irei mostrar como fazer isso. Então, o que é a ideia central do texto? É o assunto principal dele, certo? Que também pode ser chamado de tema. E para esse tema ou ideia central ser desenvolvida, existem informações que são utilizadas para complementá-lo e são chamados de subtemas ou mesmo ideias secundárias. E todas essas informações, as ideias secundárias, contribuem para que o texto faça sentido e sua ideia central seja destacada. Em resumo, a ideia central é a ideia sob a qual o texto será fundamentado. É por meio dela também que uma pessoa consegue ler o texto e fazer sua interpretação. Então, queridos, localizar ou identificar a ideia central do texto tem a ver com interpretação, certo? Quando o leitor ele é um leitor proficiente, ele possui habilidades tanto para fazer compreensão do texto quanto para interpretá-lo. Compreender um texto é você localizar informações que estão à mostra no texto, que estão explícitas. E interpretar é você depreender do texto, através de pistas que nele existem, uma certa informação, como por exemplo a ideia central. Entendido? Vamos analisar, ler esse texto, tá? Para nós sabermos como é que se descobre, como é que se identifica essa ideia central. Então, primeiramente, você tem que ler o texto 2 vezes, no mínimo, tá? Ler 2 vezes, com muita atenção, sem pressa, destacar ideias ou informações importantes nele. E também é importante que você analise o título e o texto resumo que há no texto, quando houver. Esse texto resumo, ele normalmente ele vem entre o título e o corpo do texto, certo? E ele é chamado de olho da notícia ou olho da reportagem. É um texto resumo. No caso desse texto aqui, não tem, então nós não vamos analisar, vamos só se prender ao título e às informações que estão no corpo do texto, certo? Também um outro elemento importante de você analisar é o suporte, é o veículo de comunicação no qual foi exposto o texto. Pode ser uma revista, pode ser um jornal, pode ser um site, tá? Então, são essas coisas. Então, vamos ler. O Império da Vaidade. Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e os jornais defendem os músculos torneados, as vitaminas milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes. O prazer físico, independentemente do físico que se tenha, namorar, tomar milkshake, sentir o sol na pele, carregar o filho no colo, andar descalço, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça. A conversa com um amigo, o cheiro do jasmim, a rua vazia de madrugada, e a humanidade sempre gostou de conviver com eles. Comer uma feijoada com os amigos, tomar uma caipirinha no sábado também é uma grande pedida. Ter um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer, relaxar, descansar, despreocupar-se, desligar-se da competição, da áspera luta pela vida. Isso é prazer. Então vamos começar destacando o título. Tá? Então, nós temos aqui o título, o Império da Vaidade. Gente, tá um pouco feio isso daqui, deixa eu apagar. Então, o Império da Vaidade. Então, observe
quero chamar a atenção de vocês para a palavra império, tá? O que você entende por império? Então, lembrando que o império, como um exemplo, eu posso dar de um rei, tá? Você já deve ter assistido filmes de rei e veja bem que o império é uma construção que envolve vários elementos: palácio, súditos, um exército. Então, todos esses elementos estão a serviço do rei. Logo, o império do rei é formado por esses elementos, tá? E o império da vaidade é formado pelo quê? Então, é formado por vitaminas milagrosas, por dietas, cirurgias plásticas das mais diversificadas, cremes de rejuvenescimento, shakes de emagrecimento. Então, tudo isso, todos esses elementos formam o quê? Formam um império que sustenta um reinado. Que reinado? O da vaidade, certo? Então, veja bem que só a partir do estudo do título já se é possível chegar à ideia central do texto. Veja bem, você pode marcar as vitaminas milagrosas, academias de ginástica, você pode marcar porque tudo isso dá dinheiro, tá? Você pode marcar também porque isso não dá dinheiro para os negociantes, você pode destacar a palavra os negociantes. Então, são informações que te levam à ideia central do texto. Pode você marcar, nós também podemos marcar competição, a palavra competição, tá? Então, vá memorizando aí, o Império da Vaidade é o título, vitaminas milagrosas, academia de ginástica, porque tudo isso dá dinheiro, a palavra negociantes, são todas informações importantes. Vamos continuar a leitura do texto. Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar-se se tornou um problema. O prazer gratuito, espontâneo, está cada vez mais difícil. O que importa, o que vale, é o prazer que se compra e se exibe, o que não deixa de ser um aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, neuróticos. As filhas precisam ser xuxas, as namoradas precisam ser modelos que desfilam em Paris, os homens não podem assumir sua idade. Se bem que eu acho que são as mulheres que não podem assumir suas idades. Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário. Um massacre da indústria e do comércio. Querem que sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda, não porque querem que sejamos mais saudáveis, mas porque, se não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos dietéticos, nem produtos de beleza, nem roupas e mais roupas. Precisam da nossa impotência, da nossa insegurança, da nossa angústia. O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo. Então, o que nós podemos destacar nesse outro texto? Nós podemos destacar, eu vou pegar aqui a canetinha, o que importa e o que vale é o prazer que se compra e se exibe, que se compra e se exibe, certo? Uma outra informação que vale a pena destacar, essa outra, olha, compraremos mais produtos dietéticos, certo?
roupa e mais roupas. Então, essas palavras ou essas expressões são informações importantes para a nossa compreensão da ideia central. Vamos agora analisar, gente, só um minuto. Eu ia desligar o celular. Um outro elemento importante é o suporte, o veículo de comunicação, que no caso aqui é a revista Veja. Logo, se trata de uma reportagem, certo? Isso é muito importante saber. Então, observe bem essas informações. Vamos agora para a questão. A ideia central do texto é a preocupação das pessoas com os meios de comunicação. Letra B, a busca pelo prazer físico. Letra C, o consumismo. D, a busca pelas coisas simples da vida. Então, gente, a busca pelas coisas simples da vida não é, né? Então, observe bem que a ideia central do texto, as informações que destacamos, como o império da vaidade, academias, produtos de emagrecimento, comerciantes, indústrias, compras de roupas e mais roupas. Então, nos fala sobre o quê? O consumismo, não é isso? Então, é sobre o consumismo, tá? Então, é assim que se chega à ideia central de um texto, avaliando todos aqueles elementos. Vamos analisar esse outro texto? Esse outro texto é um texto multissemiótico. Que é isso, professora? Então, um texto multissemiótico é um texto que apresenta vários elementos para a construção do sentido que o autor quer transmitir para o leitor. No caso desse texto, nós observamos a linguagem verbal. Está aqui a linguagem verbal também, te amo, é uma expressão verbal, mas também tem nele imagens, tá? Nós temos elementos gráficos nele, porque até essa expressão aqui é um elemento gráfico. Te amo. Ele está bem trabalhado, de uma forma bem fofa. A cor dele também é muito sutil. É uma cor que nos diz muita coisa. A cor rosa, tá? E ao fundo, nós observamos vários corações de vários tamanhos, com cor rosa, mais clarinha aqui, o da expressão te amo. E tudo isso transmite para nós, leitores, uma informação. Então, veja bem o que a namorada do Gaturro diz. A verdade, Gaturro, é que você é o rei da sutileza. Então, veja que ela está identificada com um laço. E ele está aqui todo garboso, todo feliz. Veja que o sorriso dele vai de uma orelha a outra e mostra até os dentes, né? De tão feliz que ele está com a declaração da amada, com carinho. Então, esses corações, a cor dessa frase, a expressão do olhinho deles e do sorriso do Gaturro, isso nos diz algo. Então, qual é o tema desse texto? Qual é a ideia central dele? Vamos para a questão. Qual é o tema do quadrinho? A saudade? Letra A, a saudade. Letra B, o amor. Letra C, a separação. Letra D, a compreensão. Então, observem que pela leitura do texto, pela análise dos elementos que formam aquele texto, nós podemos dizer que a saudade? Não, não é a letra A ainda. Por quê? Porque se fosse, aquele casal estaria com um aspecto triste, choroso. O cenário também seria totalmente diferente. Letra B. Será que é o amor? Sim, né, gente? É o amor. Todo o cenário diz isso. A expressão do rosto das personagens diz isso. Então, a gente marca a letra B. Então, não é a separação e nem a compreensão. A atividade será respondida com base nesta aula. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Um abraço e bom estudo!